Ok? Bem-vindos ao podcast Conhecereis a Verdade. Estamos aqui para mais um episódio no qual estaremos falando a respeito do Reino de Deus. Meu nome é Elias e é um prazer estar aqui com vocês apresentando esse podcast para que a palavra de Deus venha alcançar mais vidas. Estou aqui também com o meu sobrinho e irmão em Cristo, William. Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, né? Na verdade, o pessoal pode estar vendo isso aqui em qualquer momento. Mas vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês dois, a gente falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Amém. Estou aqui também com o pastor Patrick Hernandes, que é uma bênção de Deus que está aqui. Veio de longe, né? Veio aqui nos prestigiar nesse momento com esse podcast. Abriu um espaço na agenda dele para estar aqui. Então, pastor, se apresente aí para o nosso público. Amém. Graças e paz a todos os irmãos, ao Elias, né? A outro vaso aqui, que está nesse podcast Conhecerem a Verdade. É um privilégio poder estar cooperando com vocês aqui, né? Desde já eu quero agradecer pelo convite e espero que seja muito produtivo essa noite, né? E o reino do Senhor venha a ser propagado e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Já tá na hora dos abraços aqui já? Posso mandar aqui alguma coisa mandar, aqui? Sim. Já que senão você já sabe, né? A gente que é casada, a mulher vai assistir e depois põe a mala fora, né? Quero mandar um abraço. Você quer na câmera aqui? Amém. É o Felipe que tá operando, né? Gabriel tá operando ali, nas câmeras. Aqui nessa câmera. Quero mandar um abraço pra minha esposa lá em São Paulo, irmã Franciele. Um beijo de coração, te amo. Né? Os meninos aqui do Rio Grande do Sul que estão assistindo também vão assistir, né? O podcast. O Ageni, o Elcio, o Paulo, né? Os demais irmãos, os irmãos da Casa de Oração, o Tiago e todos os irmãos lá da minha cidade, que é do estado de São Paulo, registro, né? Paz do Senhor a todos, meus pastores lá, pastor Real Padilha, pastor Abraão Ramalho, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, onde nós congregamos e fazemos parte. Não somos só pregadores, também nós somos cooperadores e somos crentes, acima de tudo. E espero que essa noite seja uma bênção para a glória de Jesus. Amém, amém. Pastor de registro, o senhor falou? Registro São Paulo, dá 190 da primeira cidade lá de São Paulo, da capital. Estamos colados. Na verdade, nós falamos que é divisa de Curitiba com o estado de São Paulo, né? Então fica no meio. Até de registro a Curitiba é 220 quilômetros e de registro a São Paulo é 190. Então nós estamos fazendo parte do estado de São Paulo e estamos no meio chamado Vale do Ribeira. E nós moramos lá. E Deus tem nos abençoado lá. De uma maneira muito gloriosa, né? Passei 2 vezes por lá. Eu morei em São Paulo e aí tive que fazer o trajeto de carro algumas vezes. Aí falou registro, me lembrei na hora. Assim, caraca. Bom, passa lá. 116, né? Ela corta todo o Brasil. Sim. Aí. E estamos localizados lá hoje. Na verdade, nós retornamos para lá, né? Há 4 meses nós retornamos para lá. Tava 10 anos em Santa Catarina, moramos. Residimos lá e 4 meses nós retornamos para lá e temos... continuando a obra que Deus começou lá no princípio, né? E Amém. Tem sido uma benção, debaixo de luta, debaixo de batalha, mas o Senhor tem nos honrado lá, o Senhor tem dado graça e o nome dele tem sido glorificado lá. E tem sido muito bom estar lá de novo na nossa terra natal. Glória a Deus. E hoje o nosso tema é falar a respeito do reino de Deus. Temos várias referências bíblicas que falam, que nos ensinam, até uma bem conhecida, né, que diz que buscar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Só que o que será, de fato, buscar o reino de Deus? De fato, será que nas igrejas hoje as pessoas têm compreendido o que é buscar o reino de Deus? Então, hoje vamos conversar a respeito, com essa participação especial do pastor, para entender melhor, para dar luz ao entendimento das pessoas, o que de fato é buscar o reino de Deus. E que ao final desse podcast, as pessoas possam compreender de fato que elas são cidadãs do céu, né? Que nós, que somos cristãos, nós temos esse direito, né? Somos cidadãos, somos pessoas que estamos aqui para... como é que é a palavra? Estamos aqui sendo exemplos, né? Mostrando como é que o reino de Deus se manifesta. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse, né, diante de nós aí a segunda palavra de Deus que o senhor entende a respeito do reino dos céus. E deixa eu só complementar alguma coisa também, porque esse tema é muito interessante, porque a gente tem 2 coisas que é interessante a gente entender o significado de cada uma. O que é buscar o reino dos céus, de Deus,
E o que são essas demais coisas que serão acrescentadas também? Porque, vamos lá, como eu morei um tempo em Alphaville, tem uma doutrina lá que fala assim, não, tu tem que ser apaixonado por Jesus, que tu vai receber essas outras demais coisas. Só que as outras demais coisas que a gente aprende em algumas igrejas lá, é o carro, é o dinheiro. O que seriam de fato essas demais coisas, se é realmente somente isso? Porque tem até acabou criando até do tipo assim, caraca, se tu não tem dinheiro, tu não é abençoado. Se tu não tem coisas, é que tu não buscou de fato o reino de Deus. E isso fazia até com que algumas pessoas se sentissem excluídas em relação à graça de Deus, digamos assim. Porque, pô, eu tô na igreja, eu tô orando, eu tô fazendo, eu tô jejuando, tô um montão de coisa. Por que eu tô sendo menos abençoado, entre aspas, do que o outro irmãozinho lá que também tá buscando, sei lá, eu tô buscando de alguma forma parecida com ele, mas as demais coisas foram acrescentadas pra ele e pra mim não. Consegue entender? A temática aqui, Elias e o William, né? Já dá uma dupla, Elias e William. A igreja atual representa o reino dos céus aqui na Terra, de fato? Na verdade, William, em cima do que você falou, esse evangelho das demais coisas, sendo ela, ou sendo elas, no plural, essas coisas, carro, casa, conquista, e daí por diante, esse evangelho não é o evangelho bíblico. Já deixar bem claro aqui. Se for essas demais coisas, não é parâmetro, não tem nenhum texto na Bíblia que aponte que essas demais coisas são isso. Não é carro, não é casa, não é isso. Porque se a demais coisa for isso, então vai vir a doença, vai vir a crise, vai vir a perca. E como é que nós lidamos com isso? Então essas demais coisas não é fixado nisso daí. As demais coisas se referem exatamente do caminhar do cristão com Deus. E alguém lê o Salmo 23 acerca do Senhor é meu pastor e nada me faltará, alguém está pensando que é isso. Mas no original é de nada eu tenho falta. Tá? Então, se nós formos olhar por essa perspectiva de as demais coisas de carro, casa, conquista terrena, não é o evangelho da cruz. Então, o que nós observamos ao longo da caminhada, pessoas decepcionadas com Deus. Mas, na verdade, não é com Deus. Porque a Bíblia não decepciona ninguém, nem Deus decepciona, na verdade. A pessoa decepciona com um homem, com proposta aleatória. Então, mediante o William disso que está falando, que você teve essa experiência lá, isso é natural. É corriqueiro no nosso meio. Nós vemos pessoas com esse interesse na fé. Né? O nome do podcast é muito sugestivo, conhecereis a verdade. Então, essa verdade que precisa ser intrínseca no coração daquele que ouve a palavra de fato de Deus. Né? E aí muito vai de quem também está expondo o texto bíblico. Qual é o interesse de quem está expondo? Né? Então, se nós lidar apenas com esse ponto das demais coisas for terreno e for tudo isso que está falando, não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é muito mais ao contrário do que isso. É o oposto do que isso, na verdade. Então, se eu aceito tudo isso que está falando, eu tenho que aceitar também a morte. Eu tenho que aceitar a perca. Eu tenho que aceitar os danos. Eu tenho que aceitar os problemas. E ninguém quer aceitar os problemas. Então, esse evangelho, você entende que é de conveniência, Elias e William? Esse evangelho é de conveniência. O que é bom para mim, eu aceito. O que não é bom para mim não é evangelho. Então, essa diferenciação de quem está no mesmo âmbito espiritual, buscando a Deus, e no parâmetro de igreja, no mesmo ambiente, o que acontece? Um está prosperando, o outro não. Tem que ver que tipo de prosperidade é essa. Se é a prosperidade bíblica ou não. Se é a prosperidade do reino ou não. E falando acerca da temática, se a igreja atual, e vai dar uma polêmica, é bom que dê mesmo, se a igreja atual, ela representa, o céu na terra não representa. Na sua maioria parte, tem algum povo pastor Padre, mas está dizendo assim que na sua totalidade não, mas tem uma grande minoria que representa, mas a maioria não representa o reino de Deus. Ela não é a igreja bíblica. Se nós for fazer um parâmetro, colocar uma régua e falar o que é igreja bíblica ou não, irmão, nós vamos passar uma peneira e perna para quem te quer. Né? Então, se nós olhar por esse parâmetro das demais coisas, não é o evangelho da Bíblia. Porque não é eu. Aí quem está assistindo aí, que vai assistir isso daqui, vai ter que brigar com a Bíblia aí. Não é brigar conosco. Porque para seguir esse evangelho, Jesus falou, tem uma cruz. Quer, então venha.
Mas antes de você vir, tem uma cruz pra você levar. Aí essas demais coisas inclui a cruz? Não, na minha vida não inclui. Então não é o evangelho pleno. Pois é. Percebe isso daqui? Percebe que é uma realidade muito desfocada? E muitas pessoas não aguentam essa pressão. Porque é uma pressão mesmo. É uma pressão interna e externa que nós sofremos pelo amor do evangelho autêntico, genuíno e bíblico. Então esse é o parâmetro, né? Que demais coisas são essas? Que tipo de evangelho que eu tô? Qual é a rota que eu tô trilhando? Sim. Qual é a palavra que eu tô praticando? Será que é a palavra da Bíblia? Então nós temos que fazer colocar esse parâmetro e fazer essa diferenciação entre o que é bíblico e o que não é bíblico. Uhum. É aí que entra a famigerada teologia da prosperidade, né? Exatamente. Onde que promete, né, que o homem, né, ao declarar, ao tomar posse, ela é mais voltada mais para bens materiais do que se realmente, né, para o âmago do que é o evangelho, né? Para aquilo que é o centro do evangelho, que é a salvação. Claro que isso tem que haver um equilíbrio também. A gente não quer pregar a teologia da prosperidade, da miséria, né? Igual muitos se apegam à miséria como se isso fosse... se eu ser humilde, vou estar agradando a Deus. Tem que ter o equilíbrio, né? Como diz, né? A palavra que... as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas quando se pega muito para um lado e dizer que todos os bens financeiros, aquilo que a pessoa que deseja em seu coração vai ser lhe acrescentado, a gente leva a um nível que não é o que a palavra nos garante. Mas também nós cremos que a palavra vai nos dizer que Deus também ele vai nos dar aquilo que necessitamos, né? Ele não vai dar aquilo que muitas vezes nós queremos, nós desejamos, mas ele vai dar aquilo que nós realmente necessitamos. Só para nós esquentar aqui, Atos capítulo 4, capítulo 2, melhor dizendo, a partir do verso 42, está o parâmetro da igreja. O que é uma igreja que representa o céu na terra? Aqui está o parâmetro da igreja. Eu vou ler rapidinho aqui. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí, a partir do verso 45, vendia suas propriedades, as suas fazendas, repartiu com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. A pergunta que eu faço para vocês aqui, Elias e William, é: essa igreja agora, atual, faz isso aqui? Não. Faz isso aqui na prática? Porque a temática a igreja atual representa o reino dos céus na terra? A igreja faz isso aqui? Quantas igrejas vocês conhecem faz isso aqui? E igreja, eu tô falando agora, igreja não como igreja corpo de Cristo, mas como igreja instituição. Certo? Uhum. Quantas igrejas faz isso aqui hoje? Quantas igrejas se doam pelo próximo? Quantas igrejas os irmãos vivem em koinonia? E o que é o que o William disse. Esse parâmetro de dentro da igreja, um vive e outro não vive. Mas esse é o perfil da igreja verdadeira? Esse é o perfil da igreja estabelecida por Deus? Porque o princípio da igreja estabelecida biblicamente é isso daqui. Se nós começar pela Bíblia, nós vamos ter um sério problema aqui para nós passar uma régua e alinhar o que é e o que não é. Então, o parâmetro de uma igreja verdadeira que representa o céu é isso daqui. Então, se todos têm, todos têm. Se um tem e outro não tem, não é igreja, porque aqui diz que repartiam todos em comum acordo. E ninguém sentia falta de nada. Então, e olha o texto, e a igreja crescia. E esse crescimento era um crescimento, aí que entra, era um crescimento verdadeiro, verídico e autêntico. Se cresce um, cresce todos. Aí eu pergunto para vocês, essa igreja atual representa o reino de Deus? E eu tô falando, eu tô ampliando o leque aqui, porque tem alguns que se salvam, mas é muito pouco. Que pratica isso daqui é muito pouco. Porque se fosse praticado hoje, nas igrejas não precisava ter essa teologia da prosperidade. E, os irmãos falam, não tem problema nenhum. Pastor, você é contra? Não sou contra.
Eu não sou contra. Você ser próspero, Deus não tá tudo certo. Mas é uma prosperidade bíblica? É uma prosperidade saudável? É uma prosperidade proveniente da palavra? Ou é uma barganha de fé? Ou é aquele famoso toma lá, dá cá? Porque a gente vê algumas igrejas e algumas lideranças que, de fato, vendem a fé. Vende, e nós como pregador, que a gente anda um pouquinho, a gente vê isso estampado. Os profetas do Pix. Elias, vou falar pra você, e a gente tem um sério problema nisso. Por quê? Porque quando você chega numa igreja dessa para expor a palavra verídica e verdadeira, você vê uma grande rejeição na cara dos irmãos. Eles não querem ouvir mais a palavra. Eles querem ver o que o pregador tem para oferecer. O que o pregador... Você tem a oferecer para mim o que hoje, pregador? Não, eu tenho a palavra. Não, só a palavra. Não basta. Então isso está impregnado. E Paulo alertou isso há muito tempo atrás. Que nos últimos dias surgiriam, se levantariam pregadores, ensinadores que pregariam aquilo que trouxesse comichões nos ouvidos. Esse comichões aqui do texto no original é aquilo que dá prazer. Então o evangelho para mim é aquilo que dá prazer ou aquilo que me confronta? Qual que é o evangelho verdadeiro? Que tipo de igreja é essa que representa o reino? É a igreja da conveniência ou é a igreja que confronta, o evangelho que confronta? E aí o que a gente mais vê aí são essas fotinhas, esses memezinhos aí, a igreja que a porta que prega a verdade. Já viu esse meme aí? Você já viu, né? Esses memezinhos no Instagram, postzinho, a igreja que a porta que prega a verdade, que a porta estreita meia dúzia, a igreja que a porta larga cheia de gente. Mas é isso que está acontecendo nos nossos dias. Aí a pergunta é essa: Deus se agrada disso? Deus está se agradando disso? Qual é a nossa obrigação como cristão conhecedor do evangelho? Não é combater isso daí? Ou é pra nós dar a mão? Porque se nós dar a mão com isso, então não tem quem combata. Esse que é o grande problema. Se não se levantar ninguém na contramão, vai ficar ruim. E a tendência é cada dia mais piorar. Qual que deveria ser a abordagem que a gente deveria usar em relação a tudo isso? Porque eu vejo... Desculpa. Pra quem não tá situado onde que a gente tá no Rio Grande do Sul, então tá muito frio, tem bastante coriza. Bastante frio, varão. Bastante coriza. Deve estar uns 8 graus lá fora, William, agora. A última vez que eu vi tava louco. 9, então já... verdade, já tá uns 8 graus já. Então a gente tá... bastante coriza, bastante voz falhando, então desculpa aí caso a gente esteja... não dê pra compreender algumas coisas que a gente vai falar. Mas qual que é o posicionamento que a gente deveria ter em relação a forma como muitas igrejas estão se posicionando hoje em dia? Porque o que eu vejo, tá? A gente tem muitas igrejas boas e também muitas igrejas que pregam... não vou dizer que elas pregam errado, mas que elas não pregam com total verdade, digamos assim. Elas isolam algumas partes da Bíblia para que sejam muito mais conveniente aquilo que elas realmente querem falar do coração delas, ao invés de revelação da palavra. Só que essas igrejas, elas são as que vão pro mainstream. Elas são as que são mais reconhecidas porque ela é uma palavra muito mais fácil, de mais fácil compreensão, digamos assim. Mas qual que deve ser a abordagem para que a gente consiga, não digo combater, mas bater de frente com esse tipo de evangelho? Porque a gente não vai conseguir mitigar isso ao ponto disso parar de existir. Mas a gente pode crescer outros formatos, outras vertentes, para que elas sejam tão grandes quanto. E aí, o mainstream, que no caso é o que está mais sendo visto hoje em dia, não seja o único que está sendo mais visto. Né? Qual que é a abordagem que a gente poderia ter, até mesmo para poder ensinar essas outras pessoas? Bom, já que o Elias me formulou o convite, William, e eu sou da Bíblia, então nós vamos para a Bíblia, né? É para a Bíblia que importa. Então, qual que é a abordagem? Essa daqui. Romanos 16, versículo de número 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis o que promove dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste,
desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras ele lisonja, engana o coração dos simples. Qual que é a abordagem mais verídica? É a palavra verdadeira. A única coisa, William, isso daqui, você que vai estar nos ouvindo aí, vai assistir isso daqui, a única coisa que você consegue combater tudo isso é pelo poder da palavra verdadeira, genuína. Contra o meu pensamento, William Elias, contra o que você acha, contra o que eu acho, tá tudo certo. Mas contra a palavra não tem. Se nós não pegar, Elias, esse caminho, William, da Bíblia e combater ferrenhamente, nós não vamos conseguir vencer isso daqui. Porque Paulo já alertou. O que eles estão pregando? O que eles estão anunciando? Qual é o evangelho? Quais são as fábulas que está sendo pregada? Qual é a cruz que está sendo oferecida? Qual é o reino que está sendo pregado? Tá? Então, se nós não combater com a verdade, não tem como. Nós não vamos criar nenhum remédio eficaz contra essa enfermidade. Porque isso, querendo ou não, já está no meio impregnado no meio da igreja. Pastor Patrick, isso daqui alguém vai conseguir tirar? Não vai. É só quando a trombeta tocar que vai ser separado. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nessa abordagem, você falando de crescimento, é só ler o padrão bíblico, William. O que João Batista fazia no Jordão? Qual que era o sermão, o bojo do sermão de João Batista? Arrependei-vos. Raça de víbora, raça de cobra, raça ruim. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E João Batista, aproximadamente, o público dele era quase 5.000 pessoas. Você está entendendo? Então, se nós não contrapor com a verdade e ser incisivo com a palavra de verdade, nós vamos se enfraquecer. E essas igrejas, como você disse, como que é streaming? Mainstream. Isso. São as que estão no... As top, né? Porque hoje é conveniente, né? Nada contra. O povo vai falar o que quiser, tá tudo certo. Mas alguém tem que falar isso aqui. Porque o que faz mais sentido é você ir num determinado ambiente que você se sinta agradável lá dentro. Que você se sinta acomodado lá dentro. Entendeu? Que tenha os seus parâmetros. E não que isso tá errado, tá certo. Mas o que tá saindo lá do altar? Tá fazendo o que com você? Tá te confrontando? Porque eu não acredito. Elias, William, os irmãos que estão nos assistindo, eu não acredito. Num local, num ambiente que você vá lá e ouça a palavra de Deus e ela não te confronta. Você ouviu qualquer coisa, menos a palavra de Deus. O ambiente que você está, quem estiver ministrando, seja lá seu pastor, sua liderança, seja lá qual for o pregador, for convidado da noite, enfim, seja lá qual for. Se ele estiver pregando uma palavra, que ele diz que é a Bíblia, e essa palavra não te confrontar, você está ouvindo qualquer coisa menos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Ou a Bíblia é mentirosa? A Bíblia não é mentirosa. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra na alma, na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Então, se não tiver essa coragem de uma voz se levantar no meio de tudo isso daqui, a tendência é piorar. E na real, Elias, parece que nós é que estamos errados. Você já percebeu isso aí? Sim. É ou não? Sim. Parece que é nós que estamos errados, aí. Nós que estamos com a palavra da verdade estamos errados. Porque eles não querem isso daqui. Eles não querem a Bíblia, conhecida na década de 90, final de 80 para 90, como o livro da capa preta. Uhum. Eles querem o que ela oferece. Elas não querem o Jesus do pão. Elas querem o pão de Jesus. Uhum. Você está entendendo isso aqui? Elas não querem o Jesus do peixe. Ela quer o peixe de Jesus. Então, se nós não se levantar e se posicionar, infelizmente, isso daí tende a crescer. E está tomando uma proporção terrível na nossa nação brasileira. E a minha oração, sincera e verdadeira, é que Deus levante pessoas com compromisso, detentor desse compromisso com a verdade. Porque não é fácil você pregar a verdade agora nos nossos púlpitos. Nunca ficou tão difícil você pregar uma palavra de verdade para ganhar uma alma.
cara se mata, faz evento, pode observar. Quantas almas você vê? Quantos milagres você vê? Eu não tô dizendo milagre comprado, não, só. Eu não tô dizendo milagre pago, não, hein? No esquema, entendendo? E acontece. Ô Patrick, acontece? Claro, é o que mais acontece, milagre no esquema. Junta a multidão de 10 mil, paga pelo menos pra uns 10 ali. Fala assim, ó, quando levantar, solta a muleta e sai correndo, é o que mais tem. Ó, fica sentado aí na cadeira de roda, quando eu pregar, vai levantar, sai correndo, é o que mais tem, milagre comprado. Mas o maior milagre na nossa vida é quando nós temos uma transformação dela. É verdade. E hoje em dia a gente vê muito também da teologia do coaching, né? As pessoas têm procurado mensagens que vai massagear o ego delas. Exato. É o que nós estamos falando. E elas não querem ser confrontadas com a palavra. A palavra vai nos levar ao arrependimento, à transformação. E sem essa palavra que vai confrontar os nossos pecados, como é que vai existir uma transformação genuína? Muitas pessoas acham que o evangelho ele tem que passar a mão na cabeça, dizer, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só que, como o senhor mencionou ali, João Batista, a pregação dele era arrependei-vos, né? Ele levava as pessoas ao arrependimento. Jesus, a primeira pregação, também já saía pregando a respeito do arrependimento. Então, a gente vê que hoje em dia é muito falado em amor, é o Jesus do amor, é o Jesus que ama, só que esqueceram que existe também as consequências do pecado. Existem as consequências de uma vida devassa, existem umas consequências. E se o evangelho de fato não for pregado, trazendo o pecador, levando o pecador ao arrependimento, que evangelho é esse, né? Estamos vivendo de fato, como o tema, né? A igreja hoje está realmente vivendo o reino dos céus, ela está representando o reino dos céus aqui nessa terra. Porque a palavra diz, né? Jesus, quando mandou os discípulos irem pregar, ele... Tudo aquilo, a ênfase, né, da pregação, a ênfase era a testificar que o reino estava próximo. Mas não próximo na questão que ele está próximo de chegar, mas no sentido que ele estava perto, né? Proximidade, perto. E que agora se arrependam para que vocês também possam fazer parte desse reino. Vocês possam entrar dentro desse reino. Só que hoje a palavra de arrependimento e transformação... ela tem sido chutada de cima dos altares. As pessoas não querem mais ouvir. Como o senhor falou, abre a Bíblia para falar textos bíblicos, para ensinar a respeito da palavra. As pessoas não querem ouvir. Elas querem aquilo que vai causar um afago no seu ego. Elas querem ser consoladas no seu pecado. Elas não querem ser confrontadas no seu pecado. Não quer mudança de vida. Você quer ver como que nós não estamos muito longe, Elias? Você quer ver, Elias, como não estamos muito longe? O que aconteceu agora aí com da Copa do Mundo? Agora, o que aconteceu? O jogo do Brasil no dia de culto. Sim. Você tá entendendo? Aí como que eu posso falar que essa igreja aqui representa o reino de Deus? Não é evangelho de conveniência? Eu sou radical demais? Não sou não, né? É evangelho de conveniência? Diga não. E qual a opinião do senhor das igrejas que botaram o telão pra assistir? Bom, eu vou usar uma frase de um amigo meu que eu acho que ele vai assistir, o pastor Maurício Silva. Um abraço pra ele lá em São Paulo. A igreja que trocou o culto, ou eu vi aí, e foi mais de um, tá? Não foi 2, 3, é que eu viralizou na mídia aí, hoje é imediato na viralização, que colocou telão, que foi um monte de coisa. Não é a igreja bíblica, irmão. Não é a igreja bíblica. Vê se tem cabimento isso aqui. Vê se tem cabimento. O líder trocar horário de culto por causa do jogo do Brasil. Você tá entendendo, Ulisses? Isso aqui? A gente fala e dá risada porque é engraçado, né? Mas é sério ou não é isso aqui? Camarada querer remanejar o horário de culto porque os irmãos não vão vir pro culto. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, é porque o jogo do Brasil. Aí você vai falar, Elias, pra mim que essa igreja representa o reino de Deus na terra? Não representa o reino de Deus nem aqui nem na China, irmão. Me desculpe você que tá assistindo aí, que vai assistir isso daqui. Me desculpe. Se você fez isso, você tem a oportunidade aí, pela misericórdia de Deus, não minha, de você se arrepender. E você voltar ao primeiro amor, ao princípio.
Como eu posso aceitar isso de goela abaixo e ficar calado? Falar que tá tudo certo. Essa igreja é a igreja do arrebatamento? Essa é a igreja do arrebatamento? Essa igreja que troca Jesus, a palavra, culto por qualquer coisa? Que troca um culto ao Senhor e agradecer e o templo, não, eu só por qualquer coisa? Não, não, peraí, mas você tá falando que eu tenho morada dentro da igreja? Olha, quase isso. Se for o caso, né? Quase isso, mas isso daí não é a igreja verdadeira. Não pode ser igreja do reino isso daí. Não é esse reino pregado na terra. Não é essa igreja que Jesus está preparando para... Não é essa noiva aí, não. Agora, se for a igreja do arrependimento na contramão, aí sim. Aí é a igreja bíblica. Aí, ó o que diz a Bíblia. Ó o que diz a Bíblia. Senão fica ruim, né? A gente sem Bíblia não dá, né? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó o 17 agora. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ora que coisa maravilhosa. Então como é que eu destruo o templo de Deus? Como é que eu me auto-saboto? Como é que eu me autodestruo? Com isso. Quanto mais eu me afasto do altar, mais eu me autodestruo. Quando eu mais fico longe de Deus, mais eu me destruo. Quanto mais longe da palavra da verdade, mais eu me destruo. A tendência é de ficar doente. E aquele texto da ceia, que é 1 Coríntios, se não me fala a memória, capítulo 11, se não me fala a memória sobre a ceia, deixa eu dar uma olhada aqui. O que Paulo diz lá no final? Deixa eu ver, é isso mesmo. Capítulo 11. Lá no final ele diz assim, ó, por causa de, é sobre a ceia, né? Por causa disso está aí de vós muitos fracos, doentes e que dormem. O que está acontecendo hoje com a igreja? Está dormindo ou está acordado? Dormindo. Quais são os sinais evidentes da vinda de Cristo iminente? Está alarmante. O que falta para Jesus ir buscar? E alguém diz, ah, não, pastor, porque falta pregar o evangelho todo. Mentira, que você não lê a Bíblia direito, não, aí. Não tem nada a ver. E a igreja está o quê? Não está dormindo? É por isso que o arrebatamento, Cristo vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja. Então, como que essa igreja agora, desse tempo, pode representar o reino de Deus? Senão nós vamos ter que parar de pregar a Bíblia e arrumar outra história para nós pregar. Ou nós vamos ter que fazer curso de coach, porque a Bíblia não é suficiente mais. Porque tem alguns locais que a Bíblia já não é mais suficiente. Sim ou não? Uhum. Sim? Uau. Tem alguns locais que a Bíblia já não é mais prioridade no culto. Uhum. Entendeu? Vamos descer além, nós, mas é o que tem para hoje, como eu gosto de dizer, né? É melhor nós apagar a luz. É ou não é? É melhor nós botar... Você já reparou, né? Que hoje os pastores já não ficam mais sentados em cima do púlpito. É ou não é? Uhum. Já bota... Cadê o pastor? Ninguém sabe. Tá lá no meio da igreja. Botar o pastor lá dentro do banheiro já. O pastor já não domina mais a igreja. Não, pastor, é que não. É que quem manda na igreja é Jesus. Negativo. Jesus é o cabeça da igreja. Mas o anjo da igreja é o pastor que tá lá. Põe o púlpito de rodinha. Não, aqui fica melhor de limpar. Mentira. É para na hora do movimento não atrapalhar. Arranca o púlpito, apaga a luz, mete fumaça, piscadeira dentro da igreja. Você não sabe se a igreja o que é mais. Uma boate quase. Não, é isso aí. É uma danceteria. Não é a igreja. Me desculpe. Cadê o pastor? Quando você vê que o pastor é sério, tá lá no meio também mexendo o esqueleto. Como pode uma igreja dessa representar o reino de Deus na terra? É uma pergunta para vocês. E esse é o padrão da igreja? Então quer dizer que essa igreja aqui agora, do entretenimento, essa igreja aqui é a melhor igreja do que os apóstolos nos Coríntios? Vai falar que essa igreja aqui é a melhor igreja do que os mártires lá no passado? Vai falar que essa igreja, a igreja do arrebatamento, é melhor do que aqueles que derramaram sangue na arena? Meio leões, e meio coliseus, que deram a sua vida? Essa igreja aqui é melhor?
Vai me dizer que essa igreja agora aqui, do século XXI, é melhor do que aquelas? Então, tem alguma coisa errada. Sim. Eu creio que não é na matriz. Entendeu? A matriz, ela não falha. A matriz, ela é uma só. A cruz é uma só. O Cristo é uma só. Mas onde está o problema? O problema é que é melhor pregar um evangelho de conveniência do que mudança. Uhum. Esse que é o problema. Porque se você confrontar hoje alguém, ele sai bicudo e não quer mais pisar na igreja. Se você pregar uma palavra da verdade hoje, é perigoso até gerar um processo. Não é? Tem lei hoje que está querendo proibir a igreja de pregar versículo bíblico. Tem lei hoje correndo, tramitando, que tá para tirar versículo bíblico da Bíblia, que o pregador, o pastor não vai poder mais pregar. E quem é que ganha com isso? É a igreja verdadeira? Claro que não. Hoje tem igreja para tudo quanto é jeito. Para tudo quanto é gosto tem igreja. Mas a pergunta que eu faço para vocês, Elias, o William e os irmãos da audiência. Esses tipos de igreja são a que representam o reino de Deus aqui na Terra? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. Esse tipo de igreja que nós estamos aqui detalhando aqui, só que se tiver problema, nós rasga mais a seda um pouquinho. Que nós estamos detalhando aqui. É a igreja bíblica? Eu deixo a pergunta para vocês. Tu é da... Qual igreja que tu mesmo tá? Assembleia. Da Assembleia, o senhor Também. é Assembleia. Eu sou presbiteriano. Bom. Uma das primeiras... O primeiro culto que teve quando a gente entrou na presbiteriana foi o culto da sequência de cultos que teve explicando o que é a igreja de acordo com a Bíblia, né? E aí veio lá toda a explicação de Paulo, enfim, foi bem legal. Até porque foi um choque pra Rafaela, porque ela tava vindo de outras igrejas e ela veio pra presbiteriana. Sim. Eu gosto muito da presbiteriana, até porque senão não seria da presbiteriana. Estaria lá, tá? Mas o que eu vejo, né, que hoje em dia é pros dois lados. Eu vou fazer até o papel do advogado do diabo aqui. Não que o diabo esteja aqui. Não que ele precise de advogado, né? Mas eu trazer o contraponto. Porque o que eu acredito? Eu acredito que hoje em dia falta temperança. Tanto nas igrejas mais mainstream, nas igrejas mais famosas, quanto até mesmo nas igrejas menores, digamos assim, né? Por que falta a temperança? Porque a gente tem que entender... O meu trabalho eu trabalho com convencimento, digamos assim. Eu sou estrategista, então parte do meu trabalho é convencer alguém que precisa de alguma coisa. Ok. Né? Nunca mentindo pra ela, mas eu tendo que entender como que eu faço com que ela tome o remédio que ela precisa tomar. Sim. Basicamente isso. Uhum. Né? E dentro disso... Qual que é a minha vontade? A minha vontade é sempre pegar o cara que tá doente e falar assim... Não é área farmacêutica, tá, gente? A doença que eu digo é a pessoa tem uma dor, ela precisa resolver alguma coisa. Da mesma forma que a gente tá falando aqui em relação à Bíblia. A gente pega alguém que tá em profundo sofrimento, tá afastada de Deus, e a gente olha pra essa pessoa e fala assim... Cara, só vai? Só se arrepende e vai. Essa é a vontade que eu tenho quando eu preciso convencer alguém de alguma outra coisa. Só que eu entendo que essa não necessariamente é a melhor forma de eu fazer todas as pessoas terem que tomar o remédio que ela tem que tomar. Sim. Com algumas funcionam, com algumas não funcionam. E o que a gente consegue chegar no meio termo para que mais pessoas tomem o remédio? É a temperança, de entender qual que é o peso de qual palavra que eu preciso para esse momento. O que eu vejo? Eu vejo que as igrejas de hoje, a maior parte das igrejas de hoje, elas não estão certas porque elas puxam muito pro lado da doçura. E tem muitas igrejas também que puxam muito pro lado do amargor. Sendo que tem, principalmente porque o culto, ele não deveria ser somente um dia da semana. Deveria ter mais cultos durante a semana, que nem era antigamente em muitas igrejas. Na tua deve ser mais de um culto por semana, né? Sim. Mas boa parte das igrejas hoje é um culto por semana. E que acaba se resumindo a um culto de extrema doçura ao ponto de deixar os irmãos diabéticos. Sendo que, com um cronograma melhor, a gente conseguiria ter tanto a palavra mais doce, quanto a palavra mais amarga, digamos assim. Que é a palavra necessária, né? Eu fui pra presbiteriana porque ela tem uma palavra mais pesada. Mas é porque eu também já não tô mais no tempo de palavras doces.
Pra minha esposa, que ela não nasceu num berço cristão, eu entendo perfeitamente pra ela a importância das palavras doces no início. Porque ela teve muito problema com... Hoje, né, essas igrejas elas dominam por conta de que o ser humano é emocional. Sim. Sendo que aceitar a Cristo é uma decisão, na minha visão, muito mais racional do que emocional. Ela deveria ser muito mais racional do que emocional. Sim. Porque se for emocional, tudo o que tem dentro da igreja que me decepciona, me afasta de Deus. Né? Então, eu vejo que o que falta hoje nessas igrejas mainstream e nas igrejas menores é a falta de temperança. Porque dá pra fazer alguns elogios a algumas igrejas hoje em dia. Pô, a gente brinca tudo bastante. é ruim, né? Nem tudo é pô, ruim, né? Os caras sabem tocar bem, pô. Os caras tocam muito bem. Né? Até uma crítica lá que eu fazia bastante brincando lá com o pessoal da presbiteriana. Pô, né? Que estar num culto neopentecostal, digamos assim, muitas vezes tem um hino muito melhor do que o pessoal da presbiteriana. Mas a palavra da presbiteriana ela é muito mais dura, ela é muito mais forte. É uma palavra que realmente a gente entende que ela tá levando muito mais ao reino de Deus. Mas a minha visão é essa, que como uma pessoa que trabalha com convencimento, eu entendo que a temperança ela é importante para que a gente crie um cenário ideal, né? Não para todas as pessoas, mas para uma parte que poderia estar sendo beneficiada daquilo, né? Sim. Não muito doce, porque doçura em excesso causa diabetes. E não muito amargor, porque amargor a todo momento também causa afugentamento em massa. O que eu posso dizer é que eu já tenho 38 anos de idade, eu me converti cedo. Me converti numa igreja quadrangular, no qual a minha família já fazia parte. E eu tenho uma noção de ter visto que de 20 anos pra cá, parece que o evangelho, né, as pregações, a igreja em si, ela acabou perdendo a sua essência. Seja por uma liturgia engessada, que muitas vezes enche de regras, digamos, o culto cria-se partições assim do culto. E ele tem que ser, tal momento, tal coisa, assim. E cria um engessamento tão grande que já não dão mais aquela liberdade por Espírito Santo agir. Como o William disse, ele é da presbiteriana. Eu assisto bastante pastores da presbiteriana, o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes. E realmente a palavra deles... ela é uma palavra com sabedoria, né? Uma palavra que eles pregam muito, fazem muito pregações expositivas. E isso que tu falou de ter a temperança, eu entendo também que tem que ter as duas coisas. A questão, a palavra, ser a palavra, aquela pregação expositiva que realmente o pregador vai pegar a palavra de Deus, vai expor realmente o que o texto está falando. E também não deixar de lado o mover do Espírito. Sim. Porque muitas vezes as pessoas acabam se limitando a ação do Espírito Santo dentro do culto. Ele que deveria ser o referencial, ele que deveria estar na direção, realmente muitas vezes é deixado de lado. E uma liturgia, eu falo uma liturgia morta que está esfriando. Eu posso falar pelo tempo, porque como eu disse, eu comecei a minha vida cristã dentro do anel pentecostal, que é uma quadrangular. A nossa quadrangular, ela era bem até diferente da quadrangular de hoje em dia. Se a gente for parar pra prestar atenção. Sim. A que a gente frequentou. Ela era, tipo, neopentecostal, mas não pegando essa fase do neopentecostalismo, digamos, sim, de Igreja da Graça, dessas outras igrejas, dessa outra linha. Mas eu digo, ela já tinha, digamos, um louvor diferenciado, ele já tinha a banda, já tinha, tipo, uma busca. E eu vejo que hoje em dia, dentro da igreja onde que eu congrego, muitas vezes tem se perdido isso. Tem se perdido esse mover. Claro que tem exceções, tem muitas vezes que ainda é buscado. Até aconteceu que que o patrão onde que eu trabalho, eu peguei e botei
um corte de um culto que a gente no qual a gente tava fazendo louvor no final do culto ali, e o pastor tava fazendo um mover ali, a gente tocando, louvando a Deus, e ele chegou em mim e disse: bah, eu sou católico, mas eu gostaria que dentro da igreja católica tivesse mais isso de vocês, assim, esse mover do Espírito Santo, então. E isso aí é algo que a gente não pode perder, né? E eu creio que quando a gente busca a presença de Deus, busca esse mover, a gente tá sendo, de fato, representantes do reino de Deus aqui na Terra. Uhum. Acerca disso, William, você falou, e o Elias complementou, acerca do relativismo. O que é muito e o que é pouco. Qual é a linha tênue que é o padrão? A Bíblia dá. Uhum. Eu fico com a Bíblia, certo? Nada contra, né? Cada um faz o que quiser, porque é livre para fazer, certo? Mas a Bíblia me dá esse parâmetro de como ser, como me comportar. Qual é a igreja? O tema é esse aí, velho. A igreja de hoje aqui representa o reino. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13 a 16, dá um parâmetro de uma igreja excelente. Acerca de sal da terra e luz do mundo. Aqui é o parâmetro da igreja. Ah, Patrick, eu sou salgado demais. Ah, Patrick, o camarada é light demais. Não, tá aqui, segue a Bíblia. O texto diz que nem muito de mais e nem muito de menos. Porque senão para nada presta. É pisado pelos homens. Também, sobre a luz, se você é luz de fato, não se coloca uma luz debaixo, uma candeia debaixo da mesa. Ela coloca em cima e ela edifica uma cidade. No verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam ao vosso Pai que está no céu. Aí, a afirmação que eu faço é essa daqui. Se estiver glorificando o nome de Jesus, prossiga. Certo? Se estiver glorificando o nome do Pai que está no céu, prossiga. Se está dando resultado, almas estão se rendendo, estão sendo transformadas, estão sendo mudadas, prossiga. Agora, qual é a necessidade de nós estar prosseguindo com o movimento, com um ajuntamento de pessoas que nada está acontecendo? Qual é o lucro disso? Qual é o resultado final disso? Não, aqui na minha igreja é só um ajuntamento de pessoas, não tenho nenhum compromisso que as pessoas mudem de vida. Então qual é o resultado final? Então não pode ser chamado igreja. É chamado de qualquer coisa, agrupamento de pessoas, ajuntamento, movimento, chame do que quiser menos igreja. Porque a igreja verdadeira, de fato, ela não agrega apenas pessoas, ela transforma as pessoas que agrega. Então eu não posso relativizar o que a Bíblia diz para mim que não é para relativizar. Ou eu ando com o que a Bíblia diz, ou eu tenho que pregar outra Bíblia, pô. Eu tenho que pregar a Bíblia de cabeça para baixo. Tem tantos outros livros aí, nada contra, que mexe com a alma, que mexe, te coloca lá em cima, mas a Bíblia não é para colocar ninguém lá em cima. Muito pelo contrário. Então o parâmetro, eu fico com o parâmetro bíblico, Elias e William. Eu fico com o que a Bíblia diz. Não é nem de mais nem de menos. Mas que vocês sejam de uma boa forma, de um regrado, de uma maneira tão plena e tão regrada, glória a Deus pela palavra de Deus, que vocês, através de vocês, das obras de vocês, Jesus venha a ser glorificado. E você falou, né, acerca de comida. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. Quando eu era menino, você estava falando da sua esposa, né? Falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de fases da vida. É obviamente, para um novo, uma pessoa acabou de aceitar Jesus, você vai tratar como? Você já vai vir com a marreta? Você já vai vir com a zorrague? Já vai vir com canhão? Não. Você vai tendo paciência. Você vai tendo ali a temperança que a Bíblia diz. Você vai tendo ali benignidade, misericórdia. Tá tudo certo. Mas vai chegar um momento que esse camarada vai ter que sair dessa fase. Mas parece que está sendo inverso. Em vez do povo passar essa fase, eles querem ficar nessa fase até a trombeta tocar. Você está entendendo? Aí é onde não aceita mais a palavra da verdade. Aí não aceita mais o padrão que a Bíblia estabelece. Não é pastor não estabelece padrão nenhum.
O que estabelece o padrão da igreja que representa o reino de Deus na terra é a palavra de Deus. E eu costumo dizer, até um abraço para minha sogra que está assistindo lá, né, também minha mãe, depois vai assistir. Eu sempre falo para minha sogra direto, pastora Zilda lá em São Paulo, fique com a Bíblia. Se tem alguma coisa para você defender, defenda. A Bíblia... Qual que é a autodefesa? A pergunta que eu faço para você aqui. Jesus precisa de defesa? Não. A Bíblia precisa de defesa? Não. A igreja precisa de defesa? Então por que eu quero defender o indefensável? Então, a maior bússola da igreja continua sendo a Bíblia. Eu falo direto para pensar, fique com a palavra de Deus. A palavra já é o suficiente, não precisa enfeitar. Simples, né? Elias, eu tenho um tema quando a gente uma expressão, a força de expressão que eu tô pregando, eu falo assim, não precisa enfeitar o pavão, irmão. O pavão já é enfeitado. Você tá entendendo isso aqui? Não precisa você mudar. Prega a Bíblia. Mas o que nós estamos vendo hoje, as pessoas fazendo púlpito? O que atrai multidão hoje? Como que eu encho a minha igreja, instituição? Como que eu faço o movimento progredir, crescer, expandir, gerar views, seguidor? Como é que eu faço? Qual que é o meu interesse em agregar pessoas? Qual que é o meu interesse de agregar pessoas num ambiente fechado? Se não é para pregar a palavra, se não é para ser igreja verdadeira, qual que é o meu interesse do líder que está ali na frente? Porque isso parte de uma premissa. O líder, tem um líder ali, certo? Que movimenta tudo esse negócio. Qual que é o interesse do líder? Qual que é o interesse do líder? Porque o que nós estamos vendo, nós estamos vendo algumas lideranças que estão fazendo o quê? Uai. Nós estamos vendo movimentos e mais movimentos no Brasil. Ah, pregador, você é contra movimento. Irmãos, pelo amor de Deus, não sou contra movimento. Eu sou contra a intenção porque o movimento está sendo realizado. Esses dias aí, um tempo atrás, nós vimos um movimento aí que rodou, repercutiu o Brasil aí, através das redes sociais, o mundo, e lotaram o estádio do Maracanã. Lotaram o estádio do Maracanã. Tá, qual que é a intenção daquilo? Qual que é a intenção daquilo? Movimento só. Vamos lá pra roça. Onde que é o interior mais longe aqui do Rio Grande do Sul? Mais longe do Rio Grande do Sul? Aqui, do estado de Vocês. Mais longe, mais distante. Que tem menos acesso. Né? Tem interior, tem uns 300, 400 quilômetros. Sim, é o Alpestre lá. É? Meu pai nasceu. Não tem nada, né? Bem pouco, nem gente tem direito. Então vamos fazer um movimento lá? Por que não vamos lotar? Vamos levar 2, 3, 4 milhões, vamos lá. Não, mas eu quero pra Orlando, irmão. Entendi. Você entendeu qual é que é? Você entendeu qual é que é isso aqui? Movimento lá. Você entendeu qual é que é? Pra que eu tô fazendo? Vamos lá. Fala que Coreia do Norte, eu quero pra Orlando. Tá entendendo? Não, pastor, não, é porque alguns ainda, isso vai, é bom que vá mesmo, é bom que vá. Não, vamos fazer evangelismo. Não, porque evangelista... Você porque tem que entender, pastor, que Deus me mandou pra Orlando. Pra Orlando? Pro Iraque, Deus não mandou, não, né? Não. Pro Afeganistão. Pra Coreia do Norte lá é com outro irmão. Você entendeu? Qual é a finalidade disso? Você é contra? Claro que não. Mas qual que é a finalidade por trás? Deus mandou brasileiros povoar Flórida. Miami Beach, né? Pompano Beach lá. Mas e na opinião do senhor, o que acontece hoje com o evangelho que Jesus, quando ele deu a ordem, né, ele enviou os discípulos, ele deu o id, ele falou que teria um poder, né, para expulsar demônios, curas, milagres, mas será que, por que hoje em dia não estamos vendo a manifestação realmente do reino de Deus? Por que hoje, o que atrapalha, no caso, o mover do Espírito Santo? O que ainda tem sido um empecilho para o mover do Espírito Santo nas igrejas? Você quer saber mesmo? Quer saber de fato? Você também que está assistindo aí vai assistir, quer saber? É isso daqui, ó. A única coisa que impede o mover do Espírito Santo na igreja é a palavra. Aonde não tem palavra autêntica, genuína, pregada, o Cristo-cêntrico, não tem mover do Espírito Santo. Qualquer mover é um arrepio na pele. Escute isso daqui. É um arrepio no corpo. Você até chora no culto. Você até chora no ambiente. Você até soluça lá. Borra a maquiagem. Se desconfigura todinho lá. Você sai de toda forma. Mas você não tem a mudança. Por quê? Porque a palavra da verdade
pregada com poder, ela transforma. Agora, quando arrancam a palavra da verdade dos púlpitos, repito, reitero e afirmo, é tudo menos culto. E eu vou dizer mais para nós encerrar. Aonde arrancam a Bíblia, aonde tiram William Elias, a Bíblia do púlpito, a palavra da verdade, Jesus não está lá. Forte, verdade. Jesus não está lá. Eu vou fazer uma crítica também ao pastorado de muitos pastores. Eu vi uma frase uma vez que eu falei, caraca, verdade, isso aqui é muito forte. Teve um cara assim que ele pegou, ele publicou lá os livros, mostrou lá os livros que ele estava estudando, e ele só colocou uma frase assim, Deus merece filhos inteligentes. Eu falei, caraca, mano, interessante. E por que é uma crítica a muitos pastorados? Por conta de que, o que eu vejo, tá? Na minha visão, nem todo mundo vai ter a compreensão da palavra da mesma forma que a gente tem, ou com a vontade de busca que a gente normalmente tem. Até por, esse também é um dos papéis do pastor, de conseguir estudar e mastigar isso para que gere essa... que cative a pessoa a estudar. Teve até algumas pessoas falando, não, pô, vocês lêem demais, vocês estudam demais, né? Sendo que a Bíblia mesmo fala que a gente acaba se perdendo por falta do conhecimento. Sim. E a falta do conhecimento, muitas vezes, eu falo isso como até mesmo como estudante de assuntos gerais, assim, né? Na escola eu fui um adolescente muito inteligente que reprovou 3 vezes na mesma série. Sim. Mas não porque eu era burro. Era simplesmente por falta de ser cativado. Porque eu sempre gostei muito de estudar, mas as coisas pra mim elas têm que fazer sentido. E quando o professor ele não mostrava pra mim pelo que eu ia utilizar a história que ele estava me ensinando, ou pelo que eu ia ter que estudar melhor matemática, né? E eu deveria ter estudado muito melhor matemática pros dias de hoje. Eu não estudava. E o bom professor, ele é o professor que não somente sabe ensinar, mas ele cativa o aluno para o estudo, né? Porque depois que ele não se faz mais presente, o aluno continua a sua trajetória de estudo. E uma crítica que eu vejo, que é uma crítica pertinente aos pastores, é isso. Porque muitas vezes ele não consegue adaptar o que ele está vendo, ou o que ele estudou, ou até mesmo coisas que ele viu. Porque a gente sabe que a gente tem que fazer uma hermenêutica mais detalhada de algumas coisas. Sim. Até mesmo para conseguir entender o real sentido daquilo, né? Sabendo que a Bíblia é um livro histórico, humano e santo. Só que muitas vezes os pastores não conseguem passar essa visão para a pessoa. E tem muitas pessoas que acabam indo para cultos com menos Bíblia justamente por conta de que quando foram para um culto com mais Bíblia não conseguiram ser cativados para continuar o estudo. Ao meu ver, o pastor ele também deveria ter essa... Cara, isso é um dom divino. Ensinar. Sim. Ensinar é um dom divino. Aonde ele conseguisse cativar da mesma forma que nós fomos cativados. A gente só tá sentado aqui nessa mesa porque a gente gosta de estudar a Bíblia. Sim. Senão a gente não teria nem ido pro segundo passo e teria continuado na doçura. Sim. Né? E graças a Deus que pastores cruzaram o nosso caminho, tiveram essa desenvoltura no ensino para que a gente pudesse ser cativado a continuar estudando mesmo sem a presença desses pastores. Eu vejo que isso é uma crítica, mas ao mesmo tempo uma crítica pertinente, sabe? De que os pastores também, hoje em dia, eles precisam entender um pouco mais como cativar e não somente assustar. Igrejas que ganham muito dinheiro, normalmente elas assustam e endossam demais, né? Deixam muito... Endossam não é essa palavra. Adoçam. Né? Adoçam demais ali as coisas. Porque ou eu ponho muito medo de que se tu não me passar o Pix, tu vai pro inferno. Puta oferta. Tu vai pro inferno. Ai, ai. Ou tu... Eu já te falei sobre isso, né? Como que tu prega pra rico e como tu prega pra pobre. É exatamente desse jeito. Pra rico, eu confirmo que as coisas que tu tá fazendo tá certo, não importa o que seja. Sim. Eu só digo assim, olha, Deus mandou te falar que tu tá no caminho certo. Sim. De que tudo que tu tá passando hoje em dia é pra que lá no futuro tudo dê certo. Sim. Então continua, guerreiro, persiste. Sim. E o pobre? E pro pobre? Mas cara, pra rico é assim. E pro pobre dizendo assim, olha, a tua luta vai passar. A tua luta vai passar, irmão. Persiste, mas ó,
deixa eu te falar. Daí tem duas formas de pregar pra Pop. Tem essa de que a luta dele vai passar, porque o Pop tá sempre uma luta. Sim. Tá sempre uma luta. Ou de que se ele continuar fazendo coisa errada, ele vai pro inferno. Sim. Não importa o que tu vai fazer aqui dentro da igreja, mas tu vai pro inferno. Se tu sair daqui, tu vai pro inferno. É a pregação psicológica, né? E aí tem essas duas formas. Psicanalista, né? E aí, cara, e por isso que até a gente falou antes ali de que aceitar a Jesus tem que ser uma decisão racional. Porque se ela for uma decisão racional, ela é muito mais, não vou dizer a palavra fácil, mas ela é muito mais simples de tu permanecer firme. Mais assertiva, né? Mais assertivo do que numa decisão emocional. Uma decisão emocional, se meu tio fala qualquer coisa pra mim, eu brigo com ele, eu saio da igreja. Sim, sim. Se Jesus não dá o carro, digamos assim, que eu busquei, já era, irmão. Já era. E uma decisão racional é uma decisão onde que tu também busca estudo, onde que tu busca conhecimento. Sim. Eu busco mais coisas que desafiam a minha fé do que coisas que, como é que eu posso dizer assim, que corroborariam para que eu tivesse uma fé mais forte. Porque eu prefiro ir pro caminho oposto e toda vez que eu chego lá, eu sei que acabo vendo que eu tô certo, do que buscar coisas para que eu estou certo e em algum momento acaba me decepcionando. É incrível, cara. Toda vez... Eu gosto muito de pesquisar, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas de religião contrária. E eu fico pensando assim, mas isso aqui não vai nem sentido, cara. Não falo que não faz sentido. Eu vou lá, abro a Bíblia e falo assim, cara, isso aqui faz mais sentido do que isso aqui. Do que ao invés de eu ser assustado pelas outras coisas que existem e acabar... Como é que eu posso dizer assim? Porque esse já foi um argumento já que falaram pra gente. Ah, mas você estuda demais. Por isso que vocês ficam se questionando. Tá, mas é que se eu não tivesse esse questionamento, eu não estaria tão certo assim na minha fé. Temos um minuto aí? Também? Já zerou? Zerou? Então só deixa eu deixar uma mensagem aqui pra nós encerrar. Agradecendo. Muito obrigado, Elias, William, né? Os irmãos aí do podcast Conhecerem a Verdade. Eu vou encerrar com uma fala bem simples, mas isso daqui vai resumir tudo isso que nós falamos aqui e ele só vai corroborar pela fala do William. Você que tá assistindo esse podcast, você que vai assistir, vai compartilhar com alguém. Uma dica pra você, bem simples, reta, direta e verdadeira. Se a sua igreja, onde você congrega, onde você toma ceia, dizima, faz o que é o básico, o seu pastor não prega a Bíblia, não tem compromisso com a verdade, eu vou fazer igual o anjo fez para Ló. Lembra, né? Escapa-te por tua vida enquanto é tempo. Se a tua igreja, onde você congrega, ela tem de tudo menos Cristo no centro, você tem oportunidade em vida de você escapar por lá. Fora isso, você está em qualquer ambiente, menos a igreja que representa o reino. Amém? Deus que abençoe. Muito obrigado, Amém. Tá? Deixa o seu contato também. Eu vi que o senhor tem um livro também. Temos nosso livro. Pode falar? Pode falar rapidinho. Senão pode o deixar. profeta lá atrás, lá no botão, cancela nós. Irmãos, depois dessa, se alguém quiser me seguir, né? Aleluia. Nós temos nosso livro em PDF, né? Eu creio que ali pro final de agosto, de julho, para começo de agosto, nós vamos lançar ele no Amazon, né? É a simplicidade na pregação. Se alguém quiser adquirir, as nossas redes sociais, @Patrick Hernandes, Patrick com K, Hernandes com HS. Procure lá, tem o link na nossa bio, tem o livro lá à disposição, nos chame no Zap, tá? E vai ser uma benção. Eu só quero agradecer. Muito obrigado, tá, William? O Elias também, né? Pela recepção, por esse convite aqui. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, direta ou indireta. Tá? Eu espero que o nome do Senhor vai ser glorificado e que esse podcast venha alcançar pessoas. Que esse tema aqui, Conhecereis a Verdade, de fato, quando cada pessoa, cada ouvinte, seguidor, assistir um podcast, ele venha a ser tocado pela verdade. Amém. E esse podcast não venha a ser só mais um, como eu disse lá em São Paulo, mas ele venha a ser um instrumento de Deus para transformar a pessoa e alcançar vidas em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Então, meus irmãos, esse foi mais um episódio. Quero agradecer ao William, que esteve aí com a gente, né? Isso aí. Sempre que precisar de uma ponta, é só chamar. Glória a Deus. Eu quero dizer também que me sigam o nosso canal, Conhecereis a Verdade, que no YouTube, no Instagram. Estamos agora com 8 mil, 9 mil seguidores inscritos no YouTube.
no Instagram também, estamos tendo um crescimento no TikTok. Então, peço aos irmãos, né, que compartilhem, né, porque o nosso objetivo com tudo isso é, como o próprio título, o nome do nosso canal diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da verdade de Cristo que as pessoas vão ser libertas. E esse é o nosso objetivo, levar a verdade de Cristo, levar o evangelho a todas as pessoas para que elas possam ser transformadas e realmente ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Então agradeço a todos, obrigado, que Deus abençoe suas vidas. Obrigado. Amém.